a todos! Que bom estarmos juntos novamente para mais um estudo bíblico. É sempre uma alegria poder abrir a palavra de Deus assim em conjunto. Olá, com certeza é um privilégio mesmo a gente poder mergulhar nesses textos tão ricos. E hoje, o nosso foco, como já tínhamos combinado, é o capítulo 2 de Gênesis. Recebemos um material bem interessante de um ouvinte, sabe, com várias anotações, algumas perguntas sobre esse capítulo. Ah, que legal! Gênesis 2 é fascinante porque ele dá um zoom, né? Depois da visão geral da criação no capítulo 1, aqui a gente tem detalhes, especialmente sobre a humanidade. Exato. As fontes que recebemos focam muito nisso. A conclusão da criação com o sétimo dia, a formação do homem, depois da mulher, a vida no jardim, é bastante coisa para a gente conversar. Bastante, mesmo. E o objetivo, então, é tentar entender um pouco mais fundo essas origens, né? O propósito que Deus deu no início, como eram os relacionamentos, tudo segundo esse relato. Perfeito. Então vamos começar pelo começo do capítulo, o sétimo dia. Gênesis 2, versículos 1 a 3. O texto diz: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, descansou. O que esse descansar de Deus significa, segundo as análises que a gente viu? Olha, o ponto-chave que as fontes destacam, e é importante, é que esse descanso que vem do hebraico Shabat não é por cansaço. Deus não fica cansado, né? Claro. O sentido é mais de cessar, parar a atividade criadora. Deus tinha acabado aquela fase específica dos 6 dias. Então, ele para, contempla a obra, sabe que ele mesmo já tinha dito que era muito boa. É como um modelo divino de pausa intencional. Interessante. Essa ideia da pausa intencional. E o texto diz que ele abençoou e santificou o sétimo dia. O que isso quer dizer exatamente? Santificar. Então, abençoar é dar um favor especial, um propósito divino. E santificar, que vem de kadash em hebraico, significa separar, tornar sagrado, diferente. Deus não só parou, mas ele designou aquele dia como especial. Ah, entendi. Um tempo separado não só para parar de trabalhar, mas, como as fontes sugerem, para focar no relacionamento com ele, na contemplação da criação. É um princípio que já está ali na estrutura de tudo. Quer dizer, antes mesmo da lei mosaica com o mandamento do sábado, já existia um ritmo estabelecido por Deus? Exatamente. Um ritmo de trabalho e descanso. Uma das fontes até chama isso de arquitetura temporal da criação. Um ciclo de atividade e depois relacionamento sagrado. Um memorial da criação. Faz todo sentido. Bom, vamos avançar então. O próximo bloco que as fontes exploram bastante é a formação do homem e o jardim do Éden, a partir do versículo 4. Aliás, as notas que recebemos destacam a mudança no nome de Deus, né? Passa a ser Senhor Deus, Yahweh Elohim. Sim, bem observado. E isso é muito significativo. Enquanto Elohim, usado em Gênesis 1, enfatiza mais o poder de Deus, o Criador transcendente, Certo. a introdução de Yahweh, que é o nome da aliança, o nome pessoal de Deus, mostra uma mudança de foco. É como se o texto agora mostrasse Deus se relacionando de forma mais íntima, mais pessoal com a criação, especialmente com o ser humano que ele vai formar. E essa formação é descrita de um jeito muito único no versículo 7, né? Um ponto que várias análises ressaltam. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. É um versículo central, as fontes exploram bastante. Ser formado do pó da terra, Afar Miná Adamá, mostra nossa origem material, nossa ligação com a criação e também nossa humildade, né? Somos criaturas. Sim. Mas o ato seguinte é totalmente diferente do que foi feito com os animais. É o sopro divino, Neshamat Chaim. É Deus de forma pessoal, íntima, soprando vida. Uma das fontes diz que isso não é só dar vida biológica, mas é imbuir o ser humano com algo único, a capacidade de se relacionar com Deus, de refletir a imagem dele. E o resultado é ser vivente.
Nefesh Hayah. As notas mencionam que essa expressão também aparece para animais, mas dizem que tem uma diferença importante. Tem sim. A diferença principal que as fontes apontam não está tanto na expressão Nefesh Hayah em si, mas na origem dessa vida. Nos animais, a vida surge por um comando de Deus. Produza a terra. No homem, vem direto do sopro de Deus. Ah, entendi. A origem direta. Isso dá uma qualidade diferente para a vida humana. Uma alma capaz de ter comunhão com o Criador. Essa origem divina que marca a nossa singularidade. Muito claro. Bom, depois da criação do homem, o foco vai para o Jardim do Éden. As fontes descrevem esse lugar como, nossa, perfeito, né? Preparado por Deus, cheio de árvores bonitas, comida boa, e aí aparecem aquelas duas árvores famosas. Sim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Elas são claramente simbólicas e centrais na narrativa, como as fontes ressaltam. O que elas representam, mais ou menos? Olha, a árvore da vida parece ligada à ideia de comunhão contínua com Deus, a vida sustentada por Ele. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal, uma das análises sugere que ela representa a autonomia moral. Autonomia. Como assim? A capacidade de decidir por si mesmo o que é certo e errado, sabe? Separar da direção de Deus, e Deus avisa que escolher esse caminho levaria à morte. Entendi. As fontes também falam dos rios, do ouro, bidélio, ônix. Parece uma descrição bem rica, né? Para mostrar que era um lugar abundante, perfeito. Exatamente. O ponto principal que as fontes tiram dessa descrição toda não é tanto achar o Éden no mapa hoje, mas comunicar a generosidade de Deus, a perfeição do ambiente original onde a humanidade ia viver e cumprir seu propósito. E qual era esse propósito inicial? O versículo 15 é chave, né? Colocado no jardim para o cultivar e o guardar. Isso, e as análises que a gente tem enfatizam muito que o trabalho abade, que também pode ser traduzido como servir, e o cuidado, a proteção, chamar, não são maldição, já faziam parte do plano original. Ah, isso é importante, o trabalho não começou com a queda? Não mesmo. Era parte da vocação. Uma das fontes chama isso de mordomia real. O ser humano como representante de Deus, cuidando da criação em parceria com Ele. O trabalho com propósito é parte do nosso design original. Uma visão bem positiva do trabalho. E junto com essa responsabilidade, veio também uma ordem, né? Uma instrução bem clara nos versículos 16 e 17. Sim. E as fontes destacam um equilíbrio interessante ali. Primeiro, uma liberdade enorme. De toda a árvore do jardim, você pode comer livremente. Muita liberdade. Não, verdade. E depois, um único limite. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Um limite claro. Com uma consequência bem séria. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Como as fontes entendem essa morte? É morte física na hora? A interpretação que mais aparece nas fontes que recebemos é que essa morte não é só o fim biológico imediato. É principalmente a morte espiritual. Morte espiritual. A separação de Deus. Exato. A ruptura daquela comunhão íntima com Deus que é a fonte da vida. E essa separação, aí sim, levaria eventualmente à morte física também. Então a proibição não era para ser algo ruim, mas um ponto central para a relação de confiança e obediência. Isso levanta aquela questão que uma das notas do ouvinte tocou. A relação entre liberdade, limites e confiança. Pois é, a existência dessa escolha era crucial para que o relacionamento entre Deus e a gente fosse baseado em amor e confiança de verdade, não em obrigação. O limite, na verdade, protegia esse relacionamento. As fontes argumentam que a liberdade de verdade floresce dentro de limites bons, limites estabelecidos por um Criador que ama. A escolha de Adão era sobre confiar na bondade de Deus ou buscar ser independente dele. Entendi. Faz muito sentido. Bom, vamos para o terceiro grande bloco que as fontes abordam. A criação da mulher, o companheirismo, a unidade. Versículos 18 a 25. E começa com aquela declaração forte de Deus no verso 18. Não é bom que o homem esteja só.
uma declaração muito profunda. As fontes ressaltam que isso diz algo sobre o próprio Deus que é relacional, né? Pensando na Trindade, e sobre nós que somos imagem dele. Fomos feitos para conexão, para comunidade. A solidão não era o plano ideal. E a solução de Deus é: farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Essa frase, auxiliadora semelhante, nossa, as fontes dedicaram bastante atenção a ela. Sim, e é super importante porque essa frase já foi muito mal interpretada ao longo da história. Como assim? As fontes esclarecem que o termo hebraico para auxiliadora, Ezer, é usado muitas vezes na Bíblia para descrever o próprio Deus ajudando Israel. Então não tem nada de inferioridade na palavra. Pelo contrário, é um termo de força, de suporte essencial. Ah, interessante. Ezer como força. Isso. E kenegdo, que é traduzido como semelhante a ele ou idônea, as fontes interpretam como correspondente a ele, adequada a ele, face a face com ele. Sugere uma parceria fundamental. Alguém que completa e se iguala ao homem em valor e natureza. Não uma ajudante subordinada, mas uma parceira correspondente. Nossa, essa explicação de Ezer e kenegdo muda bastante a perspectiva. É um ponto forte nas notas mesmo. Mas antes da mulher ser criada, tem aquela cena do Adão dando nome aos animais, né? Versos 19 e 20. Qual o sentido disso ali? As fontes veem pelo menos 2 propósitos. Primeiro, mostra a autoridade e a sabedoria que Deus deu ao homem para administrar a criação, né? Ele está ali classificando, entendendo. Certo. E segundo, talvez o mais importante naquele contexto, é para mostrar que a declaração de Deus era verdadeira. Ao nomear todos os bichos, Adão percebe, e a gente que lê também, que nenhum deles era uma Ezer kenegdo, nenhuma criatura era uma parceira de verdade, correspondente à natureza humana dele, à necessidade profunda de relacionamento que ele tinha. Entendi. Meio que prepara o terreno e reforça a necessidade do que viria a seguir. Exatamente. E aí vem a criação da mulher, nos versos 21 e 22. Deus faz Adão cair num pesado sono, tartemá. O que significa esse sono? As fontes indicam que esse tipo de sono, tarden mahá, na Bíblia muitas vezes marca o momento em que Deus vai agir de forma especial, sobrenatural ou dar uma revelação. Enquanto o homem está ali passivo, Deus age soberanamente para suprir a necessidade dele. E ele forma a mulher a partir de uma costela, ou lado, né? Sei lá. O simbolismo disso é muito comentado nas fontes. Muito. É poderoso. Tirado do lado. Não da cabeça para não mandar nele, nem dos pés para não ser pisada, mas do lado para ser igual, ser parceira, perto do braço para ser protegida, perto do coração para ser amada. É uma imagem muito forte de igualdade, de intimidade, de parceria. Que bonito isso. E as fontes também notam o verbo que o texto usa. Deus construiu, baná, a mulher, e ele mesmo a trouxe até Adão. Mostra o envolvimento direto de Deus na formação desse primeiro relacionamento. E a reação de Adão no verso 23. É quase um poema, né? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa Isha, porque do varão Ish foi tirada. As fontes interpretam isso como tipo uma explosão de alegria, de reconhecimento, finalmente, ele parece dizer. Ele vê nela a mesma essência que ele tem, uma conexão profunda. E o jogo de palavras em hebraico, Ish, homem, e Isha, mulher, reforça essa unidade, essa origem comum. Ele a reconhece como a parceira perfeita para ele. Que momento. E dessa história toda, o texto tira um princípio no versículo 24, que as fontes chamam de base para o casamento. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Sim. E as análises dividem isso em 3 pontos essenciais para o casamento, como Deus planejou ali. Primeiro, deixar pai e mãe, ou seja, a nova união passa a ter prioridade sobre a família de origem. Certo, o deixar. Segundo, unir-se. A palavra hebraica é dabak, que significa grudar, colar, aderir. Fala de um compromisso permanente de lealdade exclusiva. Unir-se.
E terceiro, tornar-se uma só carne. Isso não é só união física, é muito mais. É uma união total, emocional, espiritual, social. Formar uma nova unidade interdependente. As fontes veem aí o projeto original de Deus para a intimidade e para a permanência do casamento. Deixar, unir-se e tornar-se uma só carne. Bem claro. E para fechar o capítulo, o versículo 25 traz aquela imagem. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que as fontes dizem sobre isso? Essa imagem é vista como retrato da inocência antes da queda. Representa a transparência total, sem culpa, sem medo, sem precisar esconder nada um do outro. Havia aceitação mútua, completa, uma harmonia perfeita no relacionamento deles, com eles mesmos e, claro, com Deus. É um vislumbre da Shalom, da paz, da integridade original, antes do pecado bagunçar tudo. Fascinante. Então, se a gente fosse resumir os pontos principais que surgiram dessa nossa análise das fontes sobre Gênesis 2, primeiro, Deus estabeleceu um ritmo de trabalho e descanso sagrado desde o início. Isso. Segundo, a criação da humanidade foi especial, íntima, ligada à terra, sim, mas vivificada pelo sopro direto de Deus, o que nos dá dignidade e capacidade para nos relacionarmos com Ele. Terceiro, recebemos um propósito original no Éden: cuidar da criação, trabalhar com significado e viver em obediência e confiança em Deus. E quarto, a importância fundamental dos relacionamentos. A mulher foi criada como parceira essencial, correspondente a Ezer Kenegdo. E Deus estabeleceu o casamento como essa união profunda de uma só carne. E por fim, aquela beleza da harmonia original, né? A inocência, a integração total antes da queda. Exato. Acho que essas são as ideias centrais que as fontes que o ouvinte nos mandou destacam. Mostram o valor que Deus deu à humanidade, o propósito do trabalho, a beleza dos relacionamentos como Ele planejou. E a importância da confiança, da obediência naquele contexto original. E talvez um ponto interessante que conecta tudo isso, que algumas fontes mencionam, é que entender esse estado original nos ajuda a ver o tamanho do estrago que a queda causou. Verdade. E também a valorizar ainda mais a restauração que temos em Cristo, que veio justamente para consertar essa quebra. Excelente conexão. E para a gente terminar, fica talvez uma reflexão, né? Pensando nessa harmonia original, nesse propósito lá do Éden. Onde é que a gente pode, hoje, no nosso dia a dia, cultivar e guardar melhor os relacionamentos e as responsabilidades que Deus nos deu? Tentando refletir um pouquinho daquela integridade, daquela parceria original. Uma ótima pergunta para a gente levar e pensar durante a semana. Com certeza. Que essa nossa conversa sobre Gênesis 2 possa inspirar e enriquecer a todos nós. Agradecemos demais a companhia nesse estudo. Até a próxima.